Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Patrícia Gonçalves, psicoterapeuta holística e coach em saúde integrativa, e vim hoje trazer mais um vídeo para o nosso canal de saúde integrativa, sistêmica. É um tema um tanto quanto polêmico, mas super pertinente para essa época agora, de Natal, confraternização, que é sobre o perdão, né? Você quer vir comigo refletir um pouquinho sobre isso? E aí eu pergunto para vocês: será que é importante perdoar? Por que perdoar, né? Será que perdoar faz bem para a saúde? E a mais difícil de todas as perguntas, né? Como eu faço para perdoar? Né? Será que eu de fato consigo fazer isso? E eu digo que sim, né? Eu vou começar falando para vocês que perdoar é poder, né? Você tem esse poder de promover, de liberar, de soltar o perdão, né? Para tua vida, né? E você vai entender isso até o final do vídeo. Pelo menos eu espero. Esse é o meu intuito, né? É de promover aqui uma reflexão para vocês, para tentar tirar vocês desse lugar, né? De repente, por algumas vezes já ter tentado e não conseguir perdoar, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de explicar para vocês o que acontece com o nosso corpo quando a gente não consegue perdoar. Entender que existe um estresse que acontece com a falta do perdão. Por quê? Quando nós falamos de ressentimento, a gente está dizendo o seguinte: a gente está dizendo que estamos ressentindo algo, né? E de repente algo que foi feito para você, que você julgou como algo ruim, né? Que é algo que te fez mal, que te magoou, que fez você sentir raiva, que fez você sentir tristeza. E essa emoção veio, né? Com o fato, como eu expliquei no vídeo anterior, né? Sobre as emoções e os sentimentos. Essa emoção veio com um fato que aconteceu em algum tempo da tua vida, aí, algum momento atrás, e em vez dela ter passado, ela não passou, ela ficou. Ficou e se instalou aqui no seu coração. Isso ficou lá, né, guardado. E toda vez que você lembra, e é lógico, né, Patrícia? Claro que eu vou lembrar, né? Eu não perdi a memória, né? E claro que eu vou lembrar daquilo que aconteceu. Certo, ok. Lembrar tá tudo certo. Porém, quando você, além de lembrar, você sente novamente, ou seja, você ressente aquilo, né? Por isso que a gente chama de ressentimento. É como se você tivesse vivendo aquela história novamente, né? Então, por exemplo, alguma coisa que alguém te fez há 10 anos atrás, por exemplo, aonde uma situação te trouxe muita tristeza, muita raiva, muita mágoa, né? Alguém que fez alguma coisa para você que realmente deixou você muito chateado, né? A ponto de você não conseguir perdoar naquele momento. E toda vez você volta a lembrar desse assunto, e além de lembrar com a memória, você ressente com o coração. Você sente de novo aquele sentimento. Então perceba que não é a questão de você lembrar, e sim a questão de você ressentir aquilo. Porque lembrar, a não ser que a gente, perca a memória, a gente vai estar sempre lembrando do fato. Agora, ressentir é que é realmente a grande questão. Porque quando você ressente, para o teu cérebro, não existe passado, presente ou futuro. Dentro do seu cérebro, a situação está acontecendo novamente, naquele momento, tudo igual. E se você conseguir trazer nessa memória, nesse ressentimento, os detalhes, né, as palavras que foram usadas, as coisas que aconteceram, e você lembrar de tudo com muito detalhe, sentir todas aquelas emoções novamente, para o seu cérebro, aquilo está acontecendo naquele momento. Então você imagina, num período de 10 anos, onde aconteceu alguma coisa para você, que você não conseguiu perdoar a pessoa, e até hoje você está toda hora ressentindo, você acaba vivendo aquela emoção, aquele sentimento, aquela situação, aquele fato, inúmeras vezes, né? Todas as vezes que você recordar.
E isso causa um estresse para o teu corpo. Por quê? Porque nesse momento nós liberamos o cortisol. O cortisol, erroneamente chamado de o hormônio do estresse, né? Ele, na verdade, é um dos principais hormônios do nosso corpo, que regula o estresse. Na verdade, ele está para regular o nosso estresse. Ele é o hormônio da vida, que nos faz reagir a situações de perigo desde a época dos homens da caverna, né? Então, ele é importante para a nossa vida, ele não é um hormônio ruim. Porém, quando nós estressamos o nosso corpo com ressentimentos, né, desse tipo, como eu acabei de explicar aqui, você promove um aumento desse cortisol liberado na sua corrente sanguínea. E isso causa um prejuízo danado, né, para o nosso corpo. E eu vou te falar algumas coisas aqui bem rapidamente, né? O excesso de cortisol traz irritabilidade. Você fica uma pessoa muito mais irritável, qualquer coisa tira você, né, do seu centro. Ele altera a frequência cardíaca, ou seja, a pessoa que está sempre estressada por ressentimentos, ela tem uma grande propensão de desenvolver doenças cardíacas. Ela altera a pressão arterial, né? E você percebe que normalmente a pressão arterial está ligada a emoções, ou seja, por quê? Porque o cortisol, ele liberado em excesso na corrente sanguínea, vai direto mexer na pressão arterial, que tanto pode subir como pode cair, tá? Ela desregula a glicemia, né? Podendo em algum tempo desencadear um diabetes, né? E você percebe que o diabetes também é uma doença muito ligada à questão emocional, tudo porque existe um excesso de cortisol nessa corrente sanguínea, promovido por esse ressentimento, tá? O cortisol engorda, né? Absurdamente ele engorda. Então, pessoas que querem emagrecer, muitas vezes têm problemas emocionais muito graves, né? Que têm dificuldade de se libertar e por isso acabam engordando, o cortisol em excesso. Ele promove estrias roxas, né? Que às vezes a gente acha que é porque emagreceu e engordou, mas não é o cortisol que faz isso. Mas de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, para mim o mais importante, né, de todos, é o desequilíbrio da energia celular. O cortisol em excesso na nossa corrente sanguínea, ele promove o desequilíbrio das nossas células do corpo inteiro, né? Onde passa o sangue, né, no corpo todo, vai acontecer esse desequilíbrio. Porque dentro das nossas células existem os átomos, e dentro dos átomos existem um núcleo de energia. E como eu costumo falar, nós não somos apenas um corpo físico, nós somos também um corpo energético, porque dentro deste núcleo do átomo, que está dentro da célula, existe esse campo energético. E esse excesso de cortisol, ele desequilibra este campo energético dentro da célula, desequilibrando a célula enlouquece e ela vai contaminando várias células em volta e em pouco tempo aquilo, num aglomerado de células loucas, formam o tumor. Tumor, gente, tô falando do câncer. E eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar dessa relação, né? De pessoas que têm problemas com perdão, ou pessoas que têm problemas de ter muita raiva e ódio e não conseguir perdoar, acabar desenvolvendo câncer. É por conta disso, né? É uma doença muitas vezes psicossomática, né? Tá? Eu não tô dizendo que todo câncer é psicossomático, mas muitas vezes isso ocorre com certeza dentro do nosso organismo, tá? Então, sabendo disso, né? Sabendo de todo esse estudo, que é científico, tá, gente? Eu não tô falando aqui nada de achismo. Se vocês quiserem, vocês podem aí fazer pesquisas em sites seguros. Você pode pesquisar no Google Academy, que vocês vão encontrar essas informações, tá? Eu tô apenas facilitando esse trâmite aí, trazendo para vocês isso. Então, a gente avaliando tudo isso, a gente entende que perdoar é positivo, né? Que perdoar é saudável, que perdoar traz saúde para o nosso corpo, né? E que não perdoar nos faz sim adoecer. E é importante que vocês saibam disso através desse estudo, né? No nosso corpo. Ok, né? Perdoar faz bem para a saúde, né? Não perdoar
deixa a gente ficar doente, de fato, eu quero conseguir perdoar, mas como eu faço para perdoar? Patrícia, eu não sei, né? Como é que eu posso fazer para conquistar isso, uma vez que eu não consigo me libertar desses sentimentos, né, que ficaram aqui ancorados dentro do meu coração. E aí eu trouxe aqui um passo a passo, né, despretensioso, tá, gente? Deixar isso bem claro para vocês, mas eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente procurar, de repente, olhando com mais clareza, tirando essa questão, né? Esse tema dessa área mais sentimento, mais emocional, tá? E trazendo para o campo do racional, né? Então vamos parar de falar, porque eu fiquei com raiva, eu senti mesmo, eu fiquei chateada mesmo. Não, esquece, para um pouquinho, tá? Vamos pensar, vamos trazer tudo isso para essa parte mais racional, né, aqui mais para frente aqui do nosso cérebro e tentar olhar com mais clareza para tudo isso e de repente, quem sabe, a gente conseguir aí virar algumas chavinhas, cair algumas fichas e a gente conseguir se libertar, né, desses ressentimentos, né, e promover o perdão. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o autoconhecimento, né? Nós precisamos entender que o autoconhecimento é fundamental, não só para perdoar, mas para muita coisa na nossa vida, né? A gente precisa se autoconhecer e às vezes a gente não se autoconhece. A gente pensa que sim, mas não. É muito comum esse engano nosso, tá? E aí eu falo para vocês, vamos começar refletindo assim. Será que eu sempre fui uma vítima? Será que eu sempre fui a pessoa ofendida? Será que em algum momento eu já fiz mal para alguém? Será que em algum momento alguém se magoou comigo? Será que em algum momento da minha vida, no passado, eu tenha feito alguma coisa que ofendeu alguém e que essa pessoa está até hoje ressentida comigo? Ah, Patrícia, pode até ser, mas, poxa, o que foi que eu tenha feito? O que eu poderia ter feito, de repente? Eu não vou entrar nesse mérito, porque, assim, o que de repente, né, me faz mal, para você não faz, e vice-versa, né? Somos pessoas, todos seres humanos sentindo as coisas diferente. E a gente não pode entrar nesse mérito de querer dizer o quanto dói no outro aquilo que de repente não dói na gente. Então, entender que de repente nós não somos só vítima, que nós já fomos em algum momento da nossa vida um algoz, ou quem sabe, lá no futuro, a gente não sabe. De repente alguma coisa acontece na tua vida que te leve a perder a cabeça, fazer alguma coisa que você magoe profundamente alguém, né? Que você faça algo de errado e que realmente você desperte um ódio dessa pessoa e essa pessoa não consiga te perdoar. Entender que de repente nós erramos, nós somos pessoas iguais, errando em lugares diferentes. Eu acho que essa é uma primeira reflexão para a gente começar sobre um entendimento do outro. Entender que nós também podemos errar e que já erramos e podemos errar no futuro, tá? O segundo passo é assumir, né, que a gente precisa perdoar verdadeiramente. Como assim, Patrícia, assumir que eu preciso perdoar? Perceba que existem duas coisas que faz a gente não assumir que precisamos perdoar. A primeira é o significado do perdão. Muitas vezes nós significamos o perdão como algo de pessoas fracas. Parece que perdoar é algo que é de pessoas que não têm coragem de resolver a situação, ou de colocar em pratos limpos, ou que é o frouxo, né? Um borra-botas ou qualquer coisa do tipo. Denota erroneamente uma fraqueza, entende? E não é isso, gente, pelo contrário. A gente, para conseguir perdoar, a gente precisa de tanto autoconhecimento, de tanto entendimento e de tanto desprendimento de tanta coisa,
que definitivamente isso não é uma coisa para os fracos, certo? Então, tenta desvincular esse significado de que perdoar parece que é algo para fracos, pessoas fracas, porque tem-se que, se eu perdoar aquela pessoa que me fez algo de errado, ela vai vir e vai fazer de novo comigo, né? E que não tem nada a ver. Porque eu posso escolher perdoar e posso escolher não conviver. São coisas completamente diferentes. E muitas vezes a gente só deixa de viver e não consegue perdoar, achando que isso vai resolver o problema e não resolve, e a gente não consegue perdoar. Porque perdoar é uma coisa, deixar de conviver é outra. Uma coisa não está ligada diretamente à outra. E o fato de eu perdoar não quer dizer que eu estou dando o aval para a pessoa vir e dar na minha cara de novo, por exemplo, certo? Então eu preciso assumir que perdoar é algo importante, né? Que eu preciso perdoar. E muitas vezes a gente também não consegue assumir que precisa perdoar por orgulho, por vaidade, ou por de repente querer acreditar que você não se magoou com aquilo, né? Eu sou uma pessoa tão boazinha, eu sou tão compreensível. Nossa, não, eu não preciso perdoar nada, quem perdoa é Deus. Mentira, Deus não perdoa nada, sabe por quê? Porque Deus não se magoa, né? Nós vivemos num paradigma de acreditar que Deus está o tempo inteiro nos julgando, nos perdoando, nos condenando e nos castigando. Isso tudo, gente, é um grande equívoco, tá? Deus não é isso. Ele não precisa nos perdoar porque que Deus não se magoa, simples assim, tá? Então, quem tem que perdoar realmente sou eu, e eu preciso assumir isso. E de repente é difícil para eu, e eu falo isso, eu, Patrícia, né? Eu já senti isso, né? De repente houve um momento que eu achei difícil assumir que eu precisava perdoar porque eu não assumia que eu tinha me magoado, porque eu achava que eu era boa o suficiente para não me magoar. Então, entender que você precisa assumir, né, que precisa perdoar, ou por isso que eu expliquei agora, ou porque você ressignifica o perdão como algo de fracos, é super importante para a gente começar a caminhar, né, em direção ao perdão, né, a oferecer o perdão. O terceiro passo que eu trago aqui para a gente refletir rapidamente é a gente não vincular o nosso perdão com a consciência da pessoa. Então, muitas vezes a gente não perdoa porque a gente fica esperando o cidadão lá, a criatura, a pessoa lá que nos ofendeu, a gente fica esperando a pessoa se retratar, cair a ficha, se tocar, vir pedir desculpas, entender que ela fez, né, besteira, e a gente fica esperando, e eu só perdoo se ela vir pedir desculpas. Se ela não vir pedir desculpa, eu não perdoo. E isso não é perdão, né? E se de repente a pessoa vir pedir desculpas e você achar que tá perdoando porque a pessoa veio te pedir desculpa, preciso te dizer, isso não é perdão, tá? O perdão, ele não se vincula a nada que venha do outro. O perdão só tem a ver comigo. É eu que tenho o poder de liberar o perdão. Ninguém mais. Isso está dentro de mim. Eu não consigo perdoar se eu vincular isso ao outro, a consciência, a responsabilidade, ou dele assumir a culpa que ele fez errado, ou dele pedir perdão e dizer, eu não vou fazer de novo. Nada disso é perdão, tá? Porque não se vincula a ninguém. O perdão está dentro de nós, tá? O quarto passo que eu trago para vocês refletirem rapidamente sobre essa questão do perdão é a gente entender que nós precisamos perdoar a nós mesmos, tá? Patrícia, como assim perdoar a nós mesmos? O que acontece? Muitas vezes nós cometemos falhas no passado que nós ficamos atrelados àquela situação de maneira a nos culpar
e muitas vezes até nos chicotear, tá? Porque a gente errou. E muitas vezes a gente não fala desse erro para ninguém, a gente deixa isso guardado lá dentro do nosso íntimo, porque a gente tem muitas vezes vergonha, sente culpa e não perdoa. E se você não perdoa a si próprio, você não vai perdoar ninguém nessa vida. Não existe isso. Você conseguir perdoar o outro sem perdoar você próprio. Então perceba que muitas vezes a sua dificuldade de perdoar alguém pode estar diretamente ligada à sua falta de auto perdão, né? E você, quando promove o seu perdão, o seu auto perdão, o que você precisa fazer? Você precisa entender, compreender as suas atitudes lá no passado que te fizeram errar, ter compaixão para com você mesmo, certo? E entender que, de repente, aquilo que você cometeu de erro foi algo que foi o que você podia ter feito de melhor na época, ou talvez por falta de orientação, ou talvez por falta de entendimento mesmo de algumas coisas, você acabou errando. E ok, errou. A gente segue adiante a nossa vida sem nos castigar por isso. E muitas vezes a gente se castiga, né? E carrega a muleta, né? Que Deus tem que me perdoar. E Deus não. E volto a dizer, Deus não perdoa ninguém porque ele não se ofende, tá? Então, se perdoe. Procure entender por que você errou. Promova a compaixão para com você próprio, que você vai perceber que isso vai facilitar muito você olhar para o outro com mais compaixão também. Entender que ele também está num processo, que de repente ainda não caiu algumas fichas para ele, que de repente era tudo que ele podia fazer naquele momento, era tudo que ele sabia fazer, né? E aí você vai ver que as coisas vão ficar um pouquinho melhor para você, tá? Outra reflexão que eu acho importante aí nesse processo, né, do que fazer para conseguir perdoar, é entender que justiça e vingança são coisas distintas. E nessas historinhas de perdão, a gente muitas vezes confunde. E aí você entra naquela, né? Fulano pisou no meu pé, eu vou lá e vou pisar no pé dele também. Porque eu quero que ele sinta a dor que eu senti. Tá doendo em mim. Então eu quero que doa nele também. E aí você acha que isso é justiça. E não é justiça, isso é vingança. Né? Você fica tentando se enganar, chamando isso de justiça. E na verdade não é. Por quê? Na verdade, a justiça, gente, é algo que está na Terra através de uma lei divina, né? Que quer você consiga acreditar, aceitar ou não, ela existe e age sobre a nossa vida diretamente, que é a lei do retorno, né? É a lei da justiça divina. Tudo que vai, volta, né? Na mesma intensidade, na mesma qualidade. Então, não se preocupe. Seja o que for que tenham feito para vocês, e eu chego até o extremo de ser algo criminoso, de repente, não se preocupe. O que aquela pessoa fez, ela não fez para você, ela fez para si próprio. E a lei da ação e reação, a lei do retorno, ela vai chegar, ela vai voltar. É o que eu costumo dizer, a conta sempre chega, né? E ela chega às vezes nas horas mais inusitadas, mas chega, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, refletir com vocês sobre esse processo do perdão, é compreender e reconhecer que aquilo que aconteceu comigo naquela situação, que eu julgo ser algo ruim, né, que eu significo como algo ruim, pode ter sido algo bom. Né? Mas como assim, Patrícia? Porque nós também temos esse paradigma, essa crença limitante de achar que tudo que acontece de ruim na nossa vida é algo negativo. E a gente vai colecionando, sabe? Essas coisas nas nossas costas, né? E se vitimando da vida, do mundo, disso, daquilo. Ai, porque aconteceu isso comigo. Ai, porque aconteceu aquilo. Ai, porque... E a gente sempre acha que é algo ruim. E quando na verdade não é algo ruim, necessariamente. É algo que pode sim ter o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo. Por quê? Porque é o que te faz crescer, é o que te faz amadurecer, é o que te faz ganhar experiência, é o que te faz, de repente, não cometer o mesmo erro, né? Que você cometeu naquela situação de repente.
tá? Então, compreenda que isso é autorresponsabilidade, isso é consciência, não sair do papel de vítima, né, e assumir as rédeas da tua vida, entender, falar, ok, aconteceu aquilo comigo, aprendi, né, e eu não vou deixar isso ancorar no meu coração. Essa emoção vai passar e vida que segue, tá certo? Outro ponto que eu acho importante a gente falar aqui sobre essa questão do perdão é, de repente, eu ter que perdoar alguém que já morreu ou alguém que não consigo mais ter contato, que sumiu aí do meu convívio e eu não tenho mais contato. Será que eu consigo perdoar uma pessoa assim, né, que esteja longe de mim? E eu volto a falar que o perdão é algo que está dentro de nós e não no outro. Então não importa onde essa pessoa esteja, se ela esteja aqui ou esteja em outro plano, ou esteja longe, que você não a veja mais, se você a perdoar, essa vibração do perdão vai sair de dentro de você, dentro daquela energia que eu disse que existe dentro das nossas células, tá? E ela vai chegar até o lugar onde a pessoa está, e ela vai receber isso, tá? E você vai perceber que isso vai ser libertador para ti, né? Se você conseguir fazer isso. E se você quiser, você pode fazer isso agora, sabe? Termina de assistir esse vídeo, vai fazer uma meditação, uma oração, vai rezar, entra em conexão com você mesmo, com o seu eu superior e ofereça esse perdão para essa pessoa que você, de repente, não tem mais perto, tá? Isso, você vai sentir que isso vai ser libertador, tá? Bom, Patrícia, tu falou, mas não tem jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Você tá pensando o quê, né? Foi em mim que doeu, não foi em você. Quem tá sentindo a dor sou eu, né? E eu não consigo, né, entrar nessa de perdoar. Ok, tá tudo bem. Você não consegue ainda, tá? Porque se de alguma maneira, qualquer coisa que eu disse aqui nesse vídeo agora para você, se alguma coisa tocou em você e você pelo menos entendeu que perdoar é poder, você tem esse poder de perdoar, perceba que isso tudo é um processo, né? Que tá tudo bem. Se você não consegue ainda, mas se você quer isso lá no futuro, promova isso de maneira consciente. Como eu falei, tire tudo isso dessa zona do sentimento e traga para a zona racional do seu cérebro, para a parte mais lógica, né? Comece a pensar de maneira mais lógica. E você vai ver que passo a passo, você buscando essas reflexões que eu coloquei aqui, você vai conseguir, se você quiser, chegar no momento sem cobrança, sem culpa, sem estresse, você vai conseguir liberar esse perdão. E você vai ver que é maravilhoso, tá certo? Porque assim, quando a gente coloca o pé, né, para tomar a decisão, para dar o primeiro passo, seja para qualquer coisa na nossa vida, pode ter certeza que a providência divina vem e coloca a mão, tá? Então, se você realmente de fato quer, busque isso, tá? Eu aprendi muito, né, com essa lição do perdão no nosso corpo, né? Então, para mim, entender todo esse processo, né, do que acontece com o nosso corpo quando a gente não consegue perdoar, para mim é a prova fatídica de Deus na nossa vida, dando um simples recado, né? O recado que Jesus veio há mais de 2000 anos trazer para nós e a gente parece que ainda não entendeu, né? Que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso é uma lei divina, certo? E quando a gente não consegue fazer isso por falta de entendimento, ou porque a gente não quer buscar esse entendimento, não tem jeito, né? O nosso corpo, ele traz isso para nós em forma de doença, ou seja, você não libera o outro, então é você que vai para Berlinda, é você que se ferra, cara. É você que vai pagar a conta. Você não libera o outro, você não consegue soltar esse sentimento, tirar essa energia negativa do seu coração, é a sua carne que vai
né? Então, para mim, esse é o recado perfeito de Deus, dizendo para nós: perdoe, solte, libere, deixe ir, confia, acredita, viva a sua vida, faça o seu melhor, né? Não se apegue ao que as pessoas fazem, né? Viva para você no sentido de você se suprir e não de você ficar esperando que os outros façam por você, ofereça para você, né? O seu amor próprio, e quando a gente consegue entender o nosso amor próprio, e a gente se perdoa, a gente deixa de julgar o outro, porque a gente deixa de julgar a si, e a gente se basta, né? No sentido de não ter que ficar esperando nada de ninguém. E quando a gente não espera nada de ninguém, a gente também não se decepciona, a gente não se frustra, a gente não se magoa, porque a gente sabe que todos nós somos seres humanos cheios de falhas. Eu erro aqui, você erra ali, o outro erra acolá, e todos nós com as nossas pedras de tropeços, umas diferentes da outra, e isso é maravilhoso, porque é Deus nos mostrando que precisamos nos unir para superar as nossas dificuldades como humanidade, tá certo? E é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha contribuído aí de alguma maneira para essas reflexões. Gostaria muito que vocês pudessem compartilhar esse vídeo para que possa chegar aí a outras pessoas que de repente estejam aí nesse processo, querendo se achar. Se vocês gostaram, dê um joinha aí, curtam. Se vocês não gostaram, comente, né? Quiser deixar alguma sugestão também, quiser criticar também, tá tudo certo, tá bom? E é isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão para vocês.